Sim, galera, estou escrevendo um livro. E não é sobre Bitcoin. E também não é sobre corrida. Eu sempre achei que eu fosse escrever um livro sobre Bitcoin, na verdade. Mas é um livro sobre comunidade. E eu vou contar pra vocês nesse vídeo por que eu resolvi escrever um livro. No livro eu falo sobre uma coisa que é muito ancestral, que é o pertencimento. E aí eu decidi transformar mais de 20 anos fazendo rolês em um material condensado. Praticamente um manual da comunidade. Mas primeiro deixa eu me apresentar. Se você caiu aqui de paraquedas, eu sou o Tuliones e além de ter criado inúmeros rolês, eu criei esse canal para a gente falar sobre empreendedorismo solo, ferramentas de IA e também sobre comunidades. Então, se você está interessado na filosofia One Person Business, tá a fim de aprender mais sobre IA e comunidades, já me segue aí, que nesse canal a gente vai falar muita coisa sobre isso. Então, para começar, deixa eu te contar um pouquinho da minha história. Eu sempre gostei de botar a mão na massa e produzir coisas. Com 14 anos, eu comprei a minha primeira guitarra e formei uma banda de punk com meus amigos. Com 18 eu já estava produzindo show. Então eu sempre gostei de produzir coisas, de chamar gente, de convidar e fazer intercâmbios. Então eu sempre gostei de produzir coisa, chamar gente de fora para vir para cá, fazer intercâmbio. Então isso que era muito comum na cena punk, eu acabei trazendo para a vida inteira, que é fazer, né? Tem a filosofia do faça você mesmo. Então eu nunca deixei de fazer nada por me achar incapaz. Não quer dizer que foram as coisas mais lindas do mundo, mas produzir shows, festivais, e quando eu fui ficando um pouco mais velho, fui criando umas coisas mais autorais, digamos assim. Então, em 2010, eu fiz um festival que chamava Tardes Tortas, que durou 2 anos. E era incrível. Era sábado à tarde, show na casa de alguém, com um artista plástico ocupando a casa inteira e 3 bandas de BH, que normalmente foram as bandas que despontaram na década seguinte, digamos assim. Zimun, Constantina, Iconile, Matéria-Prima e vários outros. Então eu montei um bar. E depois montei outro. E nesse rolê de bar a gente também acaba formando uma comunidade de clientes. O Piranhas, quando começou lá atrás, em 2015, era um grupo de amigos que a gente também, de certa forma, era uma comunidade. A gente cuidava de um espaço, mas a gente recebia a nossa comunidade local, que era praticamente um lugar secreto. Poucas pessoas sabiam porque não estava de portas abertas. Mas isso também gerou uma curiosidade em torno do que a gente estava fazendo e a gente conseguiu também construir uma comunidade muito forte. Tem gente que se refere a Piranhas até hoje como o coletivo de contracultura que durou de 2015 a 2017. E depois o Piranhas foi transformando várias coisas até chegar no que é hoje, que é um grupo de corrida. Então, ao longo da vida, sempre fui criando várias coisas. Nunca eu fiquei quieto. Sempre alguma ideia para fora, e o que essas ideias tinham em comum era justamente juntar pessoas, criar comunidades de uma forma totalmente sem eu saber mesmo o que eu estava fazendo. As coisas simplesmente davam certo. E agora, com todo esse boom da corrida e eu vendo minha comunidade de corrida também explodir, eu falei, caramba, deixa eu ver o que é, como que isso funciona de verdade. E aí eu conheci pessoas sensacionais que trabalham especificamente com comunidades há anos, que implantam isso dentro de empresas, que dão consultoria, e isso abriu minha cabeça. E aí eu falei, caramba, e achei, eureka, né? Achei a coisa que eu quero estudar na minha vida. E aí mergulhei nisso a fundo. Quando eu parei para analisar minha trajetória, então eu percebi um padrão invisível, que durante esses 15 anos, sem planejar, eu estava criando os espaços de pertencimento. Não eram negócios no sentido tradicional, eram pontos de conexão. E o mais interessante é que todos funcionavam. As pessoas voltavam, criavam vínculos, transformavam esses espaços em parte das suas identidades. A Saleta é um negócio incrível. Quem viveu a Saleta tem amor eterno, vai lembrar disso o resto da vida. Então eu estava praticando a arte de construir comunidade sem nem saber que existia uma arte. Uma curiosidade é que eu gosto muito de jejum. Uma coisa que me conectou muito com o jejum é esse caráter ancestral, sabe? Essa herança ancestral que a gente tem. E com a questão do pertencimento, é a mesma coisa. Então quando a gente começa a olhar para dentro, para nossa essência de ser humano, caramba, eu tô olhando assim, sabe, o que realmente eu sou? Como que eu realmente funciono? E essas coisas que a gente realmente é
são coisas de milhões, milhares de anos. Não é, sabe, o celular, a tela, isso é muito recente, isso não pertence a gente, é por isso que isso acaba causando tanto dano. Mas assim como a convivência social e o jejum, que são coisas ancestrais, ou seja, é muito importante saber disso. Por que eu tô falando isso tudo, ou por que você deveria se interessar por esse assunto? É justamente pelo fato ancestral. Uma curiosidade é que eu gosto muito de jejum. Então, quando eu fui estudar sobre jejum, cara, faz todo sentido, porque é uma coisa ancestral, é uma herança que a gente tem de que realmente não tinha comida disponível, e foram assim durante milhões de anos. A questão de ter alimento é muito recente, de ter alimento disponível o tempo inteiro. E a questão do pertencimento é a mesma coisa. A gente sente uma necessidade de pertencer hoje, mas ela é exatamente igual a de milhares de anos atrás. Ou seja, a gente precisa disso para a nossa vida funcionar. Então isso é muito legal, porque é algo extremamente importante de saber, de conhecer, de ter consciência. E estudando isso tudo, que passa basicamente pela psicologia social humana, você vai conseguir aplicar isso na sua vida, no seu negócio. Você vai entender muito melhor as relações, porque na verdade a gente está falando de conexão. Estudando psicologia evolutiva, tudo fez sentido. Comunidade não é um luxo moderno, é necessidade biológica. Durante 99% da história humana, isolamento significava morte. Pertencer ao grupo significava proteção, recursos, reprodução. Essa programação ainda está em nós. Quando criamos comunidades hoje, não estamos inventando algo novo, estamos ativando um código ancestral. E quando entendemos isso, tudo muda. E aí, quando eu comecei a estudar essa parada toda, eu descobri que os livros todos eram em inglês. Eu comprei uns 15 livros e, sim, no mínimo uns 12 eram em inglês. Então não tem muito autor falando disso no Brasil. E eu falei, caramba, eu vou sistematizar a melhor parte do estudo. Claro que ainda está muito no começo, né? É só meu primeiro livro, meu primeiro estudo. Na verdade, esse livro é um estudo que vou colocar na Amazon para vender. Mas ele nada mais é do que, nesse primeiro momento de estudo, né, nessa primeira rodada, digamos assim, que deve ter um ano que eu estou estudando, foi as melhores coisas que eu encontrei. Então eu estou trazendo muito ouro. E depois eu vou aprofundar com abordagens mais específicas. Então vocês vão acompanhando o perrengue que vai ser para eu lançar um livro, eu vou contando para vocês todas as dificuldades e já vou contar para vocês aqui um spoiler de estratégia. A ideia é que em um único dia, que é no dia do lançamento, a gente coloca esse livro por R$ 1,99. E aí vai ser só a chance de pagar, tipo, acho que deve ser o preço de uma bala hoje em dia. Então fique ligado que quando for sair eu vou avisar aqui. Se você se interessa pelo assunto, inscreve aqui no canal. E se você gostou do vídeo, também deixa seu like. Eu tô começando o canal agora e é muito importante ter um like no vídeo para o YouTube poder recomendar para mais pessoas. Beleza? Um grande beijo e até a próxima.